Doutor Eliseu, para as regras de transição, que são muitas, né? Há planejamento também previdenciário? Sim, quando eu faço planejamento previdenciário, a primeira coisa que eu observo é isso, é as regras de transição. Todo planejamento, quando a gente faz, a gente vai encontrar o segurado em um dos três cenários. Ou ele vai ter preenchido o direito adquirido, ou ele vai, né, preencher alguma regra de transição, ou ele somente vai acessar a aposentadoria programada. E não raro você consegue identificar segurado, Ney, que está em mais de um desses cenários, mais de uma dessas situações. Ele tem direito adquirido, mas quer preencher alguma regra de transição. Como eu falei, o coeficiente hoje é progressivo, mas temos algumas exceções, né, como a regra do pedágio de 50% e de 100%. Então, o que é muito comum acontecer? É muito comum, principalmente no caso do segurado empregado, ele preenche, não é, de modo mais próximo a transição do pedágio de 50%, que a gente sabe tem a incidência do fator previdenciário. Mas se ele esperar um pouquinho mais, como eu peguei um caso hoje, ele esperando mais 11 meses, ele consegue acessar a regra do pedágio de 100% e tem um aumento substancial de mais de R$ 1.000 na RMI dele. Não é porque o que está faltando para ele, na verdade, é a idade. E depois que a gente analisou essa regra do pedágio de 100%, as outras regras posteriores não eram vantajosas para ele. Por quê? Porque o coeficiente nas outras regras, na regra de pontos, na idade mínima progressiva com tempo de contribuição, ele também é progressivo. E na do pedágio de 100%, o coeficiente é 100. Veja como é complexo essas 5 regras de transição, né? Então, assim, o primeiro passo é analisar, né, qual é a melhor regra. Às vezes, você, esperando um pouquinho mais, né, você consegue um RMI muito mais vantajosa. Perfeito. Doutor Ney, Pois não, doutor Fábio? tem uma pergunta do nosso professor, doutor André Vasconcelos, um grande professor, e faz a pergunta: